Hoje, num dos achismos mais esperados de todos os tempos, temos ele, Ricardo Ventura, do canal Não Minta Pra Mim. Por que o nome Não Minta Pra Mim? Porque esse cara é especialista em pegar um pessoal aí na mentira. Pois é, nosso papo gira em torno do comportamento humano e se essa técnica de leitura das pessoas funciona 100% das vezes. Confere aí, porque, sério, é muito interessante esse bate-papo. Ricardo Ventura, a primeira pergunta que eu te faço é o quanto é insuportável conviver contigo, já que você analisa comportamentalmente qualquer pessoa, inclusive você está olhando para mim e falando, nossa, ele mexe muito o braço, provavelmente ele está mentindo agora, ele franziu um pouco a testa, ele está sendo um pouco inconsequente, ele está com uma dúvida aqui. Como é estar ao seu lado 24 horas por dia ou você desliga e você consegue tomar um suco mentindo também? Essa pergunta sempre acontece. Vamos lá. De 0 a 100, eu tô em 7. Então tem coisa que não dá para desligar. Então tem coisa que já virou ali, é igual você falar uma língua. Né? Você aprende a falar essa língua, você não tem como desaprender a falar essa língua. Mas o fato de ficar parado, observando, minuciosamente, aí eu tenho que pensar para fazer isso. Então até 7 já tá no automático. Agora, trazer um laudo, vamos ver realmente o que está acontecendo. E outra, eu gostei que você falou, mentira, incongruência, insatisfação, dúvida, porque não é só mentira. Esse lance que eu descubro mentira, isso não existe. Não existe uma técnica para descobrir mentira. Existe uma técnica para você descobrir que a comunicação não está tão legal quanto deveria estar. Ou seja, se a minha comunicação, o que eu estou falando, está congruente com todo o resto, você se fala, pô, legal. Tanto é que todo mundo tem isso. Você não percebe que você fala assim, isso não me cheira bem? Uhum. Ou, não gostei desse cara. Eu percebo pelo olhar. Então. Mas aí é uma coisa de achismo. Exato. A diferença é... Você está mentindo. Entre você perceber, todo mundo percebe, Sim. E você materializar. Eu acho que a grande sacada é isso. Tá. É você materializar o achismo. Eu acho que esse cara quer me enganar. Mas eu acho. Agora, quando você consegue materializar... que você disse, mexeu aqui, fez isso, se afastou. Então desespero tá aqui. Aí você fala, que legal, eu consegui perceber que existe uma incongruência na comunicação. E aí eu vou estudar. Então não adianta só identificar. Sim. É identificar, quer entender dizer, e posicionar. O dia que eu estiver num restaurante com você e você estiver assim, é porque você tá tentando me analisar. Ou eu tô prestando atenção. Tipo assim, nossa, o que ele falou tem sentido. Que é o marca-texto. Então, vamos lá. Toda expressão ou microexpressão obrigatoriamente significa algo pré-determinado do livrinho? Não. Tá. Eu posso estar fazendo um marca-texto, simplesmente isso. Que é isso daqui. Tipo... franzindo. Conte-me mais sobre... Agora, você fez isso. Se você pegar no livrinho, é dúvida. Mentira. Mentira. Se tocou, coçou. Não, você trouxe... Não, piolho, caralho. Ou pode ser uma coceira. Ou você quis fazer... Você viu que você virou a página? Você fez... Pronto, o seu corpo virou a página porque você ia fazer uma outra pergunta. Cara, que desespero, assim, Marcão, cara. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu consigo fazer, porque eu tenho medo... Aliás, eu vou te dar uma dica. O dia que você tiver um talk show, você tá muito grande. Porque você é um cara que vai fazer perguntas e ao mesmo tempo você sabe se o cara tá mentindo ou não. Porque assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida, quando eu faço as minhas entrevistas, trabalhei no CQC, trabalhei aqui... E é verdade, eu trabalhei no CQC. Eu lembro disso. Às vezes eu mexi aqui, isso daí quer dizer mentira pra caralho, não sei. Não. E outra, você tem um padrão muito interessante, não sei se você já percebeu. Eu até comentei com você uma vez. Sim. Porque você mexe muito. Sim. Só que você tem um padrão de mexida, você é muito ilustrador, que a gente fala. É um storyteller, né? Isso pra uma pessoa, assim... sei lá, normal, não que você seja normal. Mas ele não é mesmo. Você mexe mais do que o necessário. Só que quando você tá nervoso, você mexe mais ainda. Foi quando eu percebi aquela vez. Que eu falei assim, cara, ele tá mexendo mais que o normal. Então tem alguma coisa acontecendo. Só pra contextualizar, um dia eu tava no Instagram, a gente bate papo, né, eu e o Ricardo. Aí ele mandou uma mensagem pra mim, cara, eu vi esse vídeo aqui que eu tava testando um texto. E eu não sabia. Ninguém sabia que eu tava testando um texto. Eu tava testando um texto, sabe aquele texto que você tem que fazer no dia ali pra... Porque o assunto tá quente. Aí eu joguei o texto na internet e ele me mandou, ele falou, eu te acompanho, eu vejo seus textos e tal. Você tava testando o texto nesse dia. Eu falei, filha da puta, tava. Não, porque você mexe mais do que o normal. Mas assim... Existia um delay, existia um atraso no que você falar e você mexia. Então você tava tão preocupado em ver a reação que daí você acaba soltando mais coisas do que o necessário. Por isso que o mentiroso, quando ele tá tenso, ele solta mais coisas do que o necessário. Por isso quando você vai fazer aquele... Tem aquele... Como é que chama?
que o menino... Pô, esqueci o nome. A máquina da verdade. Polígrafo. É isso tem aí. o polígrafo. Antes de você... Eu já participei do polígrafo, tá? Até tinha um quadro do CQC que era de polígrafo, que é o... Ele te pergunta coisas pra saber qual é o seu padrão. É. E a partir do padrão, quer dizer, qual é o seu nome? Meu nome é Maurício. Quantos anos você tem? 38. Aí depois ele pergunta, sei lá, você gosta do Marcão? Gosto. Fudeu, a minha voz já tá diferente, ele consegue dar uma leitura. Então, mas vamos lá, vamos supor que não seja nada diferente. Eu tô lá, qual é o seu nome? Tal. Aí eu falo assim, você tem pinta no cu? Não. Você entendeu? Não sei. Não sei, você fez um asco, você fez um... Tipo assim, às vezes a pergunta, ela é tão invasiva que vai te deixar nervoso. E aí já não vale mais nada. Não vale mais nada. Entendi. Você entendeu? Aquele cara, por exemplo, que não quer falar que o cara, ele não é gay, o cara não traiu, vamos botar pra não ir pra um lugar que vai dar merda. É. O cara não traiu. Isso. Mas quando vem a pergunta, você já traiu sua mulher? Ele vai Aí ficar tão tenso. Porque ele fala, puta, minha mulher tá assistindo, como é que eu vou falar isso? Porque se eu falar alguma coisa... Aí ele fala, não traí! Ele tenta dar um jeito. Eu não! Já fiz! E a mulher muda a voz e tal. E tá lá assim, mentira! Ele, caralho, não traí! Aí você cata o livrinho, tá lá, pé. E não é assim, cara. Entendi. Ó, uma coisa legal do polígrafo. O cara que faz... Normalmente que a gente vê nos filmes. Vamos fazer um polígrafo em você. Já ia me cagar tudo aí. Sacou? Nossa Deus. Sabe como é que é real o cara do polígrafo? É o cara mais bonachão, é o cara mais com cara de idiota. O Zé Maria. É o cara que, tipo... É o velhinho que fazia É o Zé lá, né? Maria. O Zé Velhinho não, respeita o Zé Maria. Você Zé entendeu Maria, por quê? grande abraço. Porque ele chega e fala... Jorge Maria, desculpa. Opa, tudo bem? Cheguei atrasado aqui e tal. Quer água? Isso aqui, pá. E ele entra em rapport, que é a habilidade de você entrar em empatia. De espelhar o cara, né? Exatamente. Aí que tá. Existe uma lenda que rapport é só espelhar. Então você tá assim, eu tô assim. Não. Mexe aí. Entendi o que você dizer. Entendeu? As pessoas acham que é ficar fazendo micagem. E não, é você se importar com o outro. sim. Mais do que você espelhar, você se importar. E quando as pessoas se importam com você, quando as pessoas são gentis com você, você tem um ser humano normal, não um psicopata, você tem a situação de devolver essa gentileza. Então você se abre. Exatamente. Eu ia te falar isso. E aí você tá tranquilo, aí você vai perguntando, e aí quando chega nas perguntas que... então nessa cena aqui, você não tava quando essa mulher morreu e mostra lá, não, eu não tava, tal, não sei. Aí você, opa, teve alguma coisa estranha aqui. Entendi. Inclusive é uma técnica de rapport, o talk show é uma coisa que eu vivo há muito tempo. Embora eu faça achismos há pouco tempo, como eu vim do CQC, eu fazia muito entrevista... Com políticos, não? Não só com política, porque política é muito difícil. Porque política eu vou conversar com você sobre isso. Mas assim, eu ia pra Hollywood entrevistar o Will Smith. Tá. Então toda a minha forma, até já falei isso em alguns podcasts, até tem cortes por aí na internet, quem quiser depois procura. Tá o Will Smith ali, a minha forma de entrar pra entrevistar era sempre baseada no rapport. Eu nunca chegava tenso, eu sempre chegava brincalhão. Ó como é que eu fazia a minha técnica. Ou fazendo, de repente, uma pergunta que ia trazer uma alegria pra ele, cara, ou um desconstruir. O caso mais clássico do que eu tenho, que até viralizou, foi o dia que eu fui entrevistar o Will Smith e a Margot Robbie. Eu chego na entrevista, vou explicar. Quando você tem a junket, né, que é quando grava, você tem 5 minutos pra conversar com os artistas. Certo. Mas tá gravando o antes desses 5 minutos, que é a sua chegada, e esse cartão fica contigo. Eu já saquei isso. Ah, legal. Você tem um material anterior ali que você pode usar, se você quiser. Que eu chegava, então a primeira coisa que eu falava era assim, tudo bem, gente? Os caras estão cagando pra você. Eles só são simpáticos. Aí eu falo, galera, eu sou do Brasil. Porque eu falava isso porque a galera olha meio tipo, tá aqui o cara de lugares próximos, Brasil tem uma coisa meio exótica. Isso. Esse que era meu pensamento. Então Brasil faz o cara falar, uau, ele veio de longe. E de um público que me é importante. Porque quando você fala que você é da Itália, você tem 6 milhões de consumidores. Brasil é tipo assim, 250 milhões de pessoas gostam do meu filme. É isso aí, business. Então eu tô representando algo importante. Não me desdenhe. E fora o arquetípico. Sim. Que a palavra Brasil te traz o quê? Vamos lá, se eu falar pra você Itália. Pronto, já é uma outra coisa. Se eu falar pra você China. Sério? Então, pronto. Japão. Brasil é alegria. Carnaval, futebol. Exato. Sol, praia. Então, há um que a gente chama, isso sim é gatilho. É um gatilho de, emoções, sensações. Então você já mete na cabeça do cara, eu sou brasileiro. Pronto. E aí eu o cara fazia exatamente isso. Show. Eu chegava e falava assim, tudo bem, eu sou do Brasil. A galera já olhava estranho. Estranho feliz, né? Aí eu falava... tipo what, né? Aí eu fazia a segunda coisa. Cara, eu tô com as perguntas mais burras do mundo. Eu peço desculpas. Então, o cara já olha e fala, puta,
Esse cara aí, ele tá sendo sincero e ao mesmo tempo Quebrando gelo. quebrando um gelo. E aí, a terceira coisa que eu fazia, geralmente, era fazer uma coisa inusitada. Eu tô com muita fome, você pode me dar um biscoito? O cara, caralho. Como assim o cara tá pedindo biscoito? Aí aconteceu a cena clássica que eu tenho aí no meu portfólio, que a Margot Robbie, ela pega um biscoito e me entrega, e eu falo, não quero esse não, eu quero o que você tá comendo. Aí ela dá uma risada grande Tipo, pra caralho. que é isso? Que cara sem noção. É. Aí ela pega, aí eu falo, não quero o seu, assim, eu quero que você lamba antes. Lambeu, aí puta, já ganhei. Aí, E aí a entrevista dali rola. Então o que eu tô falando? Você como um apresentador de talk show, você sabe todas essas técnicas, embora você pode não utilizar uma melhor, mas você sabe as técnicas. Tá. Você conseguiria num talk show, como é que você faria um talk show? O talk show da verdade, daquilo que você quer ouvir e extrair de uma pessoa. Vou mostrar pra você algo que eu quis ter feito e não fiz. De repente eu vou trazer uma ideia aí. É colocar pessoas em situações corriqueiras e trocar ideia com elas naquele momento. Então, uma ideia que eu tinha, por exemplo, Maurício Meirelles, eu vou entrevistar você como? Fazendo as unhas do seu pé. Sim, sim, Você entendeu? Num barbeiro cortando a barba. sim. Ah, cozinhando, como já tem. Mas em situações onde você tem que prestar atenção em outra coisa e não só em mim. Por isso que a gente faz muito a coisa do... A entrevista no carro. Isso, porque você está prestando atenção em outras coisas. E quando a sua mente ela está super ativa, é onde justamente às vezes sai o ato falho, onde você fala aquilo que realmente você talvez não queria falar. Então você conversar caminhando, né? Como muitas vezes o Cabrini fez isso, né? Catar os entrevistados e vamos caminhar, vamos até ali e tal, porque você tem muita informação e é nessa hora que você não consegue se controlar. Porque se você está sentado, você tem a cadeira, você tem isso, você tem... Agora, quando você põe a pessoa em movimento, imagina alguém mexendo no seu pé, cortando a sua unha, você está preocupado se a pessoa vai tirar um bife ou não. E aí eu pergunto, mas e aí, você já traiu o seu meu? Não, já traí. Opa! Porque você está mais preocupado aqui do que você vai responder. Isso é uma das... Eu faço isso pra caralho. Eu quero deixar... Eu tô contando alguns segredos meus, eu faço isso pra caramba. Quando eu entrevisto... Hã? Não, vai contar os negócios, vai acabar, vai ser demitido, vão fazer melhor, aí é uma merda, né? É verdade. Tá. Mas conta, agora vai. Não, mas o Foi Mal, que é o meu programa da Rede TV, é basicamente isso. Eu chamo o cara lá pra bater um papo, e aí tá acontecendo outras coisas. A gente Isso. cria situações pro cara dar uma olhada, e a coisa tá... O que aconteceu aqui? O cara entrou no meu celular. Quando eu mexo com webbullying, ele vai pra um lugar que o cara tá tão tenso com uma outra coisa que ele escapa a outra. É isso aí. Que ele tá focado em, meu Deus, o telefone da menina. Mas você tá com medo. Não, porque uma vez eu... É isso aí. Falou. É isso aí. Você tira o cara desse lugar. Você tira Zona de conforto. do que os caras se preparou. Sim. Porque você tá sentadinho, perguntinhas, blá, 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 tô muito preparado. Se o cara fez o dever de casa, ele de repente até simulou algumas perguntas que poderia ter acontecido ali. Sim. Então, quando você tira da normalidade, é justamente, você tá dando... A hipnose é isso. Né? Se você tirar... Por exemplo, quer ver? Me dá essa mão aqui, ó. Se eu catar aqui e começar a pensar pra você olhar aqui, olha aqui pra mim. Aí eu falo pra você assim, ó, você consegue? Eu quero ver se você tem a capacidade de pensar em uma cor cada vez que eu faço esse círculo aqui. Tá vendo esse círculo? Sim. Cada vez que eu fizer esse círculo, você vai pensar numa cor e um número diferente também. Isso, você tá pensando nisso? Ótimo, olha pra mim. Por que você tá com essa mão levantada? Sacou? Ou seja, eu deixei o seu cérebro tão cheio de coisa que tem coisa que você tá ali parado, você não tá nem pensando em nada. Caraca, maravilhoso isso. Aliás, a hipnose... Isso, e olha que legal, às vezes a pessoa acha que hipnose é durma, traz o durma. O dia a dia você tem quebras de padrão, o dia a dia você tem concentração, alto foco. E se você souber utilizar isso daí, é fantástico, cara, Sim. pra tudo, pra relacionamento, pra entrevista, pra trabalho, pra vender mais. É você usar o que o ser humano já te dá para uma outra forma de ser utilizada. É como se a gente tivesse um setup, né? A gente tem um negócio que você fala, cara, entenda o que você tem para você utilizar isso da melhor forma. Você falou um negócio que eu achei muito curioso e agora eu vou tentar entender outras coisas. Você falou, Maurício, você se mexe... Sim, eu tenho isso. Movimento muito braço e tal. Isso tem um padrão que você fala, esse é o tipo de comportamento de uma pessoa Y. A pessoa que é mais contida não tem traumas que fazem isso acontecer. Pode ser, mas pode ser educação. Você pode ter estimulado isso em você porque você gostava muito de alguém que se comunicava dessa maneira. De forma inconsciente você acaba fazendo. Então não existe... Por isso que eu falo, o ser humano, isso que é muito bonito no ser humano. Ele não é um computador. O cérebro não é um computador. Você não recebe um input e automaticamente solta outro. Você tem muitas variações.
Você entendeu? Então, eu fico puto da vida quando a pessoa encontra lá um estuprador ou qualquer coisa. Aí vamos ver no passado se ele foi abusado. Cara, quantas pessoas foram abusadas e não se tornaram estuprador? Não tem uma ligação direta. Não tem uma ligação direta. Não é porque a pessoa fez, porque ela tem um passado igual a todos os outros que vão determinar que a pessoa vai ter aquele comportamento. Entendi. Pode ser justamente ao contrário. De repente, você teve um pai extremamente... Lembra que você falou, meu pai é frio, 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 né? Como você estava dando exemplo. Sim. O pai é frio, frio, frio. Ele pode ser extremamente amoroso com o filho dele, para quebrar o padrão. Sim. Ou ele pode repetir o padrão. Então, não há algo tipo X é igual a Y. Fez isso, vai acontecer aquilo. Ah, teve uma infância de privação, automaticamente ele vai ter tal tipo de comportamento. Não existe isso. Não dá para você tabular comportamentos por conta, sabe? Eu entendi que você tá falando assim... É óbvio, tirando os transtornos de personalidade, porque daí você tem ali... né, estudos dizendo... A psicopatia... Cara, isso é muito característico da psicopatia, isso é muito característico do narciso, isso é muito característico do esquizofrênico, Sim. isso é muito característico do bipolar, isso é muito característico... Agora, ser humanos, entre aspas, normais, porque ninguém é normal, ninguém, todo mundo tem traço de alguma coisa... Por isso que me irrita tanto a questão da internet criar o negócio da fada sensata, como se essa pessoa fosse a perfeição e o resto tá errado. Porque todos nós estamos passíveis de erros Pra e caramba. somos humanos, então a gente tem inputs que levam a gente a ter raiva. Ah, mas você não pode pegar pilha porque você é comediante. Talvez eu possa pegar menos pilha que o outro, mas em algum momento eu vou pegar claro. o outro. Lógico, todo mundo tem um gatilhinho de informação que acaba, né? E isso são coisas normais. É aquela velha história. Sabe o que acontece? Você... até os anos, até início, dos anos 90, até os anos 80, você assistia um filme, uma novela, você tinha um vilão e um mocinho. E o vilão, né, Irmãos Coragem, anos 60, o vilão era sempre vilão. Aquele que acordava... Maniqueísmo, né? O vilão e o mocinho. O cara acordava, chutava o gato, cuspia no porteiro, enganava no troco. Ele era 100% vilão. E o outro era 100% mocinho. Então tudo que acontecia era flores e rosas, tudo ele conseguia abstrair. O Twitter é isso. Só que a vida não é assim, pelo amor de Deus. Twitter Que nem eu falo, você acha mesmo que o Fernandinho Beiramar não é legal e carinhoso com alguém na família dele? Sim, até porque é um cara pra convencer... Você acha que o estelionatário, ele não é um cara confiável Por isso que eu odeio... É óbvio que é. Eu odeio uma coisa, Ricardo, quando eu tenho um assassinato, uma chacina, e falo assim, cara, não sei como ele fez isso, ele era um vizinho super legal. Tipo assim, mas não tem relação. Você acha que o cara que tá armando uma chacina, ele tá com... eu vou matar, como eu falei. Não, ele fala assim, vamos matar esses gatos e pendurar aqui na porta da... Não, cara. É muito filme da Xuxa. Ele tem... como nós. Eu falo assim, às vezes eu fico preocupado, eu até comentei. Imagina eu, né? Sei lá, eu acredito que eu sou uma pessoa pública. E aí eu tô lá na praia, aí de repente, me vê um coco. Aí o cara me ignora, dá pra outro. Me vê um coco. Aí o cara ignora, dá pra outro. Porra, bicho, você não tá me vendo aqui? Você não vai me dar um coco? Aí alguém filma e fala, Ventura acaba de humilhar um vendedor pobrezinho na beira da praia enquanto estava no resort de 5 milhões de reais. Que é o que o jornalista faz. Você entendeu? Aí você fala, cara, eu estressei por causa do coco, mas você não pode estressar. Sim. Você entendeu? Ou seja... Até uma agressão, o cara deu um soco. Tem um comediante que eu adoro, que é o Bill Burr, que ele fala isso. Ele fala, cara, quando tem um incêndio, você tem que entender as causas do incêndio. Não só, aconteceu um incêndio. Não, por que o fósforo caiu ali e tal? Se você tem um cara que socou o outro, ele tá errado em socar. Exato. Mas por que foi gerado esse soco? Por exemplo, eu errei em, de repente, exacerbar ali e fazer uma discussão acolorada. Sim, eu posso estar errado, mas eu sou ser humano. Uhum. Algo me deu um gatilho, algo me deu, tipo, tô sendo passado por trouxa. O cara não tá me vendo aqui. O que tá acontecendo? E é essa parte que às vezes as pessoas ou não veem ou não querem ver. Porque é muito mais fácil você julgar o preto e o branco, o certo e o errado. É isso aí. O Big Brother e o Twitter, pra mim, ele tá nesse lugar que me incomoda muito. Embora eu goste de assistir como antropologia, vamos dizer assim, tem um lugar que me incomoda muito que é, cara, a gente tá tentando lutar por uma garantia de, como é que eu posso dizer, de perfeição. Boa. Você não pode errar jamais. É. Porque se você errar, de acordo com o meu critério do que é certo,
Não, você tem que ser tá cancelado. fora da isso aí. minha sociedade. Não, então, isso que é muito louco. Vamos Então, lá. desculpa te interromper, mas quanto mais você opina, mais você tende a estar fora É isso aí. da minha sociedade. Claro, o perigo é muito grande. Porque, vamos lá, com certeza, nós vamos concordar com muitas coisas, Mal, mas Sim. muitas coisas. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos discordar de muitas outras coisas. Sim. Agora, o legal é isso. Porque se todo mundo Concordo achasse totalmente. que a escravidão era legal, Aham. e era legal, e era lei, Legal de legalizar, É. Dursky. era legal de lei. E não, e era legal também. Porra, era legal ter lá Ah, um negrinho, sim. limpa meu pé aí. Ó, Era o puxa meu carro cavalo. da época, né? É, você entendeu? Até porque tu escravo era mó caro, então... É, era caro, eu tenho um então- 2.0 aqui, tipo isso. E tipo assim, e tava tudo bem. Então, o diferente é o quê? Ei, peraí, acho que tá errado isso. Ó, cala sua boca. Uhum. Vamos cancelar esse cara aqui. Exato. Você tá entendendo? Então, por isso que eu falo, tem que tomar muito É cuidado. uma faca de dois É gumes. claro, porque o antagonismo, por Eu mais concordo. louco que pareça, ele tem que, no mínimo, ter a liberdade de expressão, não a aceitação. Até porque a aceitação vai muito em relação a um momento cultural e atual daquela sociedade. Entendeu, Twitter, por que eu estou aqui no Twitter ainda? Porque eu sou o cara que olha e falo, eu quero contrariar algumas coisas que são tidas como uma verdade absoluta. É isso aí. Porque nem tudo é uma verdade absoluta. Nunca é. Até porque, vamos lá, a gente sempre tem a arrogância de acreditar que nós somos muito inteligentes, resolvidos e temos toda a percepção do mundo. O cara 500 anos atrás também tinha. Um Sim. cara 1000 anos atrás também tinha. Sim. Ou seja, daqui a 500 anos os caras vão olhar pra nós e vão falar assim, olha os dois idiotas falando um monte de merda. Claro. Porque o que a gente acha que é imutável hoje, o que é certo e que é legal, provavelmente não vai ser daqui a 500 anos. É, minha teoria é que todo conservador já foi um progressista. E todo E eu- progressista se tornará um É conservador. isso aí, com certeza. É óbvio. Mas é óbvio quando Sim. você abstrai e tenta pensar justamente no antagonismo. Eu gosto muito disso. Eu gosto de pegar, por exemplo, teorias comportamentais e testar, de fato. Eu falo, vamos ver onde isso vai dar. Será que funciona nessa situação? E se funcionar naquela? E se fosse numa situação extrema? E se a gente tirar, por exemplo, a comida? O que é uma teoria comportamental? Por exemplo, que todas as pessoas são repetidoras de um comportamento. Então, se a gente chegar aqui em algum momento, a gente faz pi, nós dois levantamos, e a gente fica pi, de repente alguém chega aqui, ó, espera aí para a próxima entrevista, aí vai pi, o cara daqui a pouco vai falar, puta, acho que eu tenho que levantar. Aí ele começa a levantar junto com a gente. Aí quando a gente sair e ele ficar e começar a tocar, ele vai continuar levantando. Quando chegar outras pessoas, ele não sabe nem por quê, mas ele continua levantando porque ele aprendeu daquela maneira. Mas vamos testar de uma outra maneira? Vamos fazer isso de uma outra situação para ver se acontece daquela forma? Porque todo comportamento é aprendido. Lógico, existem os arquétipos, né? Existe algo arquetípico Ancestral. que ninguém sabe como é que vem pra gente. Tá. Que é, você tem filhos? Tem um. Você convive com a mãe desse? É, somos casados. Legal. Sim. Você percebeu alguma diferença na sua esposa quando ela ficou grávida ou quando lá o rebento saiu lá A gente deixou de maternidade? transar. Cara que não entende, né? Sim, mas Cara, tem uma diferença. coisas absurdas. Tem. Que tem um código genético que a mulher ela sabe ser mãe. Sim. Da noite pro dia. Tum! Ah, mas tem a outra que joga pela janela. Transtorno de personalidade, que são raros. Mas tem depressão pós-parto. Beleza, mas é pequeno. Existem arquétipos que você começa a agir que você não sabe de onde que você tirou aquilo. Mas você começa a agir. Vamos lá, olha que interessante. As pessoas gostam de dar nomes simples para coisas extremamente complexas. Vamos pegar uma gatinha, um animal, gatinho. Ela acabou de nascer, você tira ela, beleza? Aí ela cresce só com seres humanos. Como é que eu aprendi isso aí? Só seres humanos. Aí você põe ela para transar, quando ela entra no cio. Ela fica grávida, fica prenha. Aí ela tem gatinhos. Como é que ela sabe que tem que comer a placenta? Como é que ela sabe que tem que amamentar? Como é que ela sabe que ela tem que cuidar? Se ela não tinha nenhum componente de espelhamento, de aprendizado. Porque é instintivo. Aí o nome é bonito, né? É instinto. Ou seja, algo extremamente complexo que passou para Pra virar uma palavra, né? Para virar uma palavra. É. Tipo, como que ela aprendeu essas coisas? Então tem coisas nossa que é arquetípica, que é imagem, que você não sabe, você tem aquilo... Não é ancestral? Pois é, mas como passa isso? Como que Em o primeiro... Como é que passa isso em Entendi. 23 pares de Que cromossomo? Bluetooth é esse? Como é que passa em 23 pares de cromossomo? Você não tem nenhuma célula cerebral para dizer que existe ali um comando
Você tem só 23 pares de cromossomo, com 23 pares de cromossomo que se juntam e começa a multiplicar, aí sim vai ter um córtex, aí sim vai ter o cérebro. O que a ciência diz? Ela diz que é instinto, Mas instinto é o quê? Essa situação de, alguns começaram a cuidar e foram mais, aí entra o darwinismo, né? Como deu certo, teve mais gatinhos, o que não sabia cuidar não teve. Tá, mas e aí você fala, e qual é o ponto zero? Tá. É o acaso? Você tá entendendo? Agora, existe, como ele perguntou, a parte arquetípica, a parte que você vem por instinto, que é uma coisa muito louca e você dá um nome e tudo bem. Agora, existe o comportamento aprendido. Então você aprende a ser daquela maneira. Tá. Sacou? Tá. Então você tem tanto a parte que ninguém sabe de onde vem, e a parte que você aprendeu naquela sociedade. Mais uma vez, por isso que comportamentos aceitos hoje, talvez daqui a 100 anos, 200 anos, sejam extremamente ridículos. Por isso que eu acho que a gente está vivendo uma era de falta de personalidade e por pertencimento a um grupo, você acaba se adequando até coisas que você não concorda. Mas a gente está vivendo uma coisa não só comportamental, mas uma coisa de carência. Por a gente, não sei, é o meu achismo, o programa é feito disso. Eu vou falar as minhas besteiras e você vai falar sim ou não. O meu achismo leva a crer que a gente está cada vez mais individual, consequentemente a gente está descobrindo vozes parecidas com as nossas em outros lugares, então você começa a pertencer a outros nichos, né? Porque você fala, caramba, eu acho que todo cara que tem barba é babaca. E aí eu descubro que tem um cara na internet que fala isso, o outro também, a gente acaba fazendo um grupo, e aí esse cara cria uma outra teoria, do tipo, todo cara que é careca também é babaca. Eu já tinha esse pensamento de barba, agora eu começo a ouvir esse cara como uma referência, eu falo, talvez todo cara careca seja. E aos poucos a gente está pertencido a um lugar, e é uma pessoa que fala o contrário, a gente bate. E fora que você tem o viés da confirmação, você ignora o contraponto. Então tudo aquilo, se você encontrar um cara de barba legal, você vai ignorar. Para justamente a tua teoria matar, dar certo. É isso que acontece no Twitter. O Twitter, pra mim, ele é o maior... Por que você está lá no Twitter, Maurício? Porque, cara, se eu gosto de comportamento humano, eu tenho que entender o que tá acontecendo. Não, embora eu fico puto. Sabe uma coisa muito legal? Esse nome, achismo, que virou pecado. Não sei se você... Tanto é que você falou, olha, é o meu achismo. Uhum. Cara, todas as teorias são achismos. São achismo. Ela começou com achismo. O Einstein, quando começou a fazer a teoria da relatividade dele, ele não olhou para uma tela lá de quadro negro e começou, não, vou fazer uns cálculos aqui. Tá nos anais da história. Ele pensou, e se eu tivesse em cima de um facho de luz, olhando para um facho de luz do meu lado? Como é que seria? Será que vai ser igual ou vai ser relativo à velocidade que eu tiver, a percepção vai mudar? Ou seja, ele tirou da onde? Do sovaco. Do achismo. Como o pessoal fala, tirou da onde? Da toba? Tirou da toba. Você entendeu? E ele empiricamente foi testar e vai fazendo. Ou seja, a coisa tem... E o meu medo é esse, porque hoje tá tudo muito assim. Cadê os dados? Cadê o científico? Tá, o científico olha o passado, não o presente e o futuro, eu concordo. Cara. Ele vê algo que já aconteceu. Porque se você ficar focado só em dados... Você vê só o passado. Exato. Imagina o Galileu com a teoria da Terra ser redonda, sei lá. Isaac Newton, né, da maçã? Da maçã. Cadê o dado que é a maçã? Cadê o dado que existe a gravidade? O dado é uma base para você continuar a estudar, correto? Sim, mas começa no achismo. De repente eu vou falar assim, peraí, eu acho Mendel, das ervilhas. Pô, por que algumas nascem enrugadas e outras não? Eu acho que tem alguma coisa aqui, vou pesquisar. Não, mas cadê o protocolo científico? Ele fala, não tem! Eu tô começando a observar agora. Eu tô estudando. Uma coisa é diferente de você falar assim, por exemplo, cara, na China, todo chinês tem medo de frio. Como você tá falando uma coisa que não é... Você tá dando um fato, você tem que ter um dado sobre isso. Outra coisa é falar assim, cara, por isso que eu criei o achismo. Eu acho que talvez... A minha percepção é essa. Exatamente. Por exemplo, vamos lá. Olha que legal. Quando você pega... Eu fico doido da vida quando alguém fala assim... sei lá, em Portugal as pessoas são frias. Sim. Você fez um estudo? Um levantamento. Né? Você fez um levantamento? Não, porque quando eu fui viajar... Então vamos lá. Você pode... Aí tem dois viés aqui, olha que legal. Você pode abolir a percepção dessa pessoa que foi viajar e ela foi para Lisboa e achou os portugueses frios? Uma pessoa já é o suficiente para ela ter um achismo. Ela tem a experiência dela.
que é diferente de você transformar isso num dado, numa lei, num axioma. Mas você não pode tirar a experiência dela. Claro. É a mesma coisa quando eu falo. Estatisticamente, todo brasileiro toma 20 litros de cerveja por ano. Alguém está tomando as minhas. Sim. Ou, estatisticamente, um brasileiro come 2 quilos de frango por ano. Alguém vai falar, alguém está comendo o meu. Ah, mas isso é uma... Então, a experiência, você não pode tirar a experiência, você não pode confrontar experiência e dados, você tá entendendo? Entendo, mas dado aí a gente é dado, chega numa... experiência é experiência. E aí, olha que legal, quando você tem o dado, ou seja, a pesquisa, é porque você fez um levantamento, tem a curva normal, e aí você fala, dentro desses elementos pesquisados, uma porcentagem que apareceu que é dessa maneira. Sim. E aí você vai mostrar isso como simplesmente dados de pesquisa. Sim. Agora, é diferente daquela pessoa que foi viajar e falou, nossa, eu achei, tá errado a nomenclatura, os portugueses são frios. Tá errado, na tua experiência. Sim. Mas você não pode matar a experiência dela. Sim, senão você transforma em preconceito também. Porque se você fala assim, cara, todo preto é bandido, porque talvez ele foi assaltado por um preto, ele cria um preconceito social sobre todos. Por exemplo, terra plana. Sim. Qual que é a sensação de qualquer ou 99,999% da população? É sentir a Terra como plana. Você sente a Terra como plana. Você não sente a Terra como uma... Agora, você vai falar que isso é ciência? Não, isso é experiência. Agora, essa experiência não é válida porque cientificamente ela é uma esfera? Você está entendendo o que as pessoas querem? Elas querem... Sabe aquele brinquedo de criança? Que você tem as formas Você quer que cada um tenha a sua própria verdade. Você tá entendendo? Não, ela quer catar um negócio e jogar e falar assim, não, você... É isso. É isso. Agora, não é porque eu tenho a experiência que aquilo vai se tornar numa teoria científica. E a teoria científica ou o dado científico não comprova necessariamente a sua experiência. É isso que as pessoas têm que entender. Claro, tanto que você como influenciador, inclusive eu ia dar uma influenciada aqui, que você falou da coisa do alarme e tal, eu ia recomendar as pessoas assistirem, com certeza você assistiu, é o The Push, na Netflix, que é um experimento social que no final mostra que qualquer pessoa é capaz de matar uma pessoa, mesmo você acreditando que eu nunca faria isso. Assistam The Push e depois mandem pra mim nos comentários e tal, é muito bom e é sobre o que o doutor tá falando. Mas você sabe que isso é muito simples, viu, mano? Não precisa ir muito longe, não. Se você fala o seguinte, você mataria um cachorro? Nunca. Se ele tá atacando meu filho, sim. Pronto. É isso aí. Se estiver atacando meu filho, mataria. É isso que eu tô falando. Por isso que não existe essa certeza, né? Tem os erros por trás. É muito complexo, né? O ser humano. Eu queria ir pro caminho que eu sou fascinado. Eu te assisto muitas vezes, assim. Obviamente eu não assisto tudo porque tem muito corte. Todo dia tem uma... Não tô coçando de mentira. Realmente eu fico tenso agora com o doutor aqui. Eu tô realmente... Cara, o cara fica com coceira, bicho. Nem se coça, nem se Tenta coça. fazer essa pergunta sem se mexer. Vamos ver se tu consegue. Tá. Valendo. Eu te assisto... Não consigo. Eu te assisto muito... E eu sei que você fala muito sobre coisas... o cara que coça o nariz, ele tá mentindo. Quais são as condições da mentira? Quais são as características de uma mentira? Quebra de padrão. Basicamente é quebra de padrão. Não existe o gesto da mentira, não existe o olhar da mentira, não existe a expressão da mentira, não existe isso. Existe a quebra de padrão. Então, vamos lá, vamos supor que eu tenho lá o padrão do Mal. O Mal, ele fala e tal, não sei o que. Né? Aí, de repente, a esposa dele chega assim, e aí, Mal, como é que foi hoje? Ah, foi legal, foi bom hoje. Tava lá, e aí foi transar no motel a tarde inteira. Não, entrevistei lá o fulano lá, foi legal pra caramba. Opa, ela vai falar... Já sei. Amor, foi legal. Vou falar assim. Você entendeu? Então, muitas vezes, tonalidade de voz, ritmo. E aí, o pigarro, porque você perguntar uma pergunta, responder uma pergunta com outra pergunta, porque você ganha tempo. E esse lance de coçar o nariz é muito engraçado. Você vê que o Pinóquio, o nariz cresce. Por quê? Quando você está mentindo, muitas vezes, o seu batimento cardíaco, a adrenalina vai aumentar, o batimento cardíaco aumenta e você ruboriza, o nariz coça. Por isso que você põe a mão no nariz. Porque ele vai ruborizar e você vai querer coçar. O Pinóquio, a coisa de crescer por causa Por causa que o nariz é o primeiro fato. Porque ele E se fica... o cara cheira muito a cocaína? Aí, são as exceções. A cocaína é pra tirar mentira. Você sente que, por exemplo, só a boca seca, aí você... Por isso que é o tal da linguinha pra fora.
Deixa eu perguntar Aí um você fala, negócio. toda vez que botar a linguinha pra fora, Não. Gente, ó, mas... assim, fica tranquilo, ó. Pessoal, não vamos com nada, porque ele tá falando uma verdade. Não é Pera aí. regra, não é Pera aí, regra. Zé Goiaba. Pera aí que eu tô puto com você hoje, eu quero falar Que depois. isso, cara? Quer ver uma coisa legal? mentindo. Pronto, olha o que você fez agora. Você tá interessado em mim. Você viu o que você fez? O quê? Bati nele. Não, você fez isso, ó. Você se Ah. aproximou de mim, porque você quis trazer o papo pra cá. Sim. Se eu falo alguma coisa que você não gosta, automaticamente você faz isso aí, ó. Entendi, Sacou? afastamento. Então são coisas naturais. Sim. Que, tipo, aquilo que eu não gosto, eu me afasto. Aquilo que eu gosto, eu me aproximo. Então, às vezes você fala assim, não, eu não tava lá. Sacou? Entendi. Você tá querendo fugir Tá da... querendo fugir da situação. Aí Quando você faz uma pergunta em cima de uma pergunta, é pra você ganhar tempo, isso é muito bom, né? muitas vezes é. Que é aquela velha Você história. tava onde? Por que você quer saber? Mas aonde eu tava? Como assim? Aham. Ah, no encontro lá do colegial, lá você encontrou aquela sua namorada? Mas qual namorada que você tá falando? Você já sabe qual que ela tá perguntando. Ah, sim. Você entendeu? Aquela que você namorou, tal, não sei o que lá, quando você... Cara, não sei. Eu vou fazer uma pergunta pesada. Pra quê? Quais são as características de uma traição? Quebra de padrão, cara. Quebra de padrão. E normalmente, tanto homens quanto mulheres, assim, começa a se cuidar mais. Compra cueca nova, compra calcinha nova. Entendeu? Fica a dica aí, traia e pega uma calcinha velha. Ou uma cueca velha. Então, quebra de padrão. Ou use calcinha se você é homem. É aquela velha história. Você chega em casa, você tá preocupado. Você tá tão preocupado que você começa a agir de uma maneira diferente e você nem percebe. Então, se você é uma pessoa organizada, você tá tão preocupado que você começa a ficar desorganizado por conta de querer se organizar tanto que você começa a esbarrar nas coisas, começa a deixar a coisa fora. Ou ao contrário, você entendeu? O cara, ele é todo relaxadão, aí ele chega, põe o sapato aqui, põe o negócio ali. Cara, quebra de padrão é o melhor. E isso você percebe claramente. Cara. Por isso, quanto mais tempo você tá com a pessoa, mais você descobre traição. É isso aí, fica mais fácil. Porque o cara Entendeu? tá 3 dias com a mulher, não sabe se ela tá traindo, Não porque ele não sabe. conhece ainda o padrão É da isso pessoa. Ah, entendi. Deixa Mas claro. tem micro padrões, como a gente falou, esses são meio arquetípicos, né? Da coceira no nariz, de você se tocar na hora de pensar, de você se afastar, de você fazer isso porque é uma proteção, colocar objetos na frente. Então você pode ver que às vezes uma reunião, você levanta só, você já deve ter visto isso. Você tá numa reunião lá de patrocinadores e tal, não sei o que, a pessoa fala assim, então, Mal, tá tudo bem, a gente vai ver isso com você. Você fala, cara, Não vai rolar. não vai rolar. Por quê? Porque eu tô botando objetos na frente, entendeu? Eu Ah, tô claro. já, sabe? Então, e quando a coisa tá fluindo, é assim, ó, pode deixar. A gente vai ver se vai acontecer mesmo e tal. Você não tem coisas na frente, você não tem... É muito louco, cara, isso. São detalhes. Cara, que louco isso. O tronco fica à mostra. Que isso é arquetípico, isso também é imagem, é imago. Por quê? Por que você acha que as pessoas fazem assim? Você tem ideia? Não. Eu não tenho nada na minha mão. Eu não tenho uma flecha, eu não tenho uma pedra. Não tem ameaça. Eu não tenho ameaça. Por que você abraça de peito? Cara, eu tô dando as costas pra você e você tá dando as costas pra mim. Por que o abraço? Eu posso te matar. O abraço é muito arquetípico. É tipo assim, olha, eu tô peito com peito e tô te dando as costas. Nós somos amigos. Um tá dando as costas para o outro. Você entendeu? Sim. Então, quando você confia em alguém, até num papo, normalmente você coloca de forma inconsciente tronco a tronco. Você está todo momento entrevistando e tentando fazer isso. Você já deve ter visto pessoas aqui que as pessoas começam a ficar incomodadas, elas começam de repente a ficar com o tronco para lá. Sim. As perguntas estão ficando chatas. Eu começo Ixi, agora entendi tudo. Cortella tava meio... Cortella tava pra Sim, lá. Cortella tava pra lá. Tava de costas. Agora- Ele virou... Uma hora ele ficou de costas pra mim. Quanto mais me interesso, mais eu busco o contato visual, mais eu busco o tronco com tronco. Então, você tá respondendo uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é... Eu acho que hoje a gente tá deixando de ter os encontros. As pessoas estão muito no virtual, home Já office. sei onde você vai chegar, vamos lá. É isso aí. Então, assim, eu acho que as pessoas estão deixando de entender a A linguagem silenciosa. linguagem É isso silenciosa. aí. E Perfeito. muita gente que eu vejo, muita gente que tá aí, tá com uma dúvida do tipo, como é que eu sei se o cara tá afim de mim, se a menina tá afim de mim? É basicamente esse caminho, mas eu queria que você me desse assim, preste atenção, Maurício, esses são os sinais da paquera. Essa mulher está interessada em você ou este cara está interessado Inclusive, em você? nós estamos lançando agora a linguagem silenciosa da sedução. Pronto. De tanto que perguntaram. É muito parecido. Tanto para você, e obviamente que você vai dar mais ênfase
para relacionamento. Mas isso serve para você fechar contrato ou não, isso serve para você ver se você está agradando ou não. Mas na sedução é muito legal, porque primeiro, se a pessoa está afim ou não de mim, primeira coisa é, você vai virar assunto para essa pessoa. Então é aquela situação que você vai ver os olhos, vamos supor que for numa empresa ou numa balada, sei lá onde for, os olhos estão mais em mim, você fala, opa, será que ela está olhando para mim ou está olhando para o quadro aqui atrás? Faz um teste, muda de posição, continua olhando para você, você fala, já é uma deixa. Outra, de novo. Você pode estar cagado. De outra, tanto homem quanto mulher, a mulher ela abre os ombros, mostra o peitinho, o homem quer mostrar o tórax, então ele quer se parecer maior. E a mulher ela quer parecer... Gostosa. Exatamente. Outra, toque no cabelo, aquele toque no cabelo. Então você se arruma, você homem começa a se arrumar, você vê se a barba tá boa, a mulher vê se o cabelo tá bom. O tronco a tronco. Quando você, mesmo se tiver 3, 4 garotas, ela vai dar um jeito de alinhar o tronco a você e o homem também. Chegou na menina, você continua a conversa, ela vai estar mais interessada em você do que fora. Se ela não está interessada em você, então vamos supor que você chegou em mim, né? Eu sou a Maria. E aí, Maria, gatinha? Ah, tudo bem? Tudo. Legal. Ah, entendi. Agora, oi! Aham. Então, às vezes ela está interessada, mas ou ela responde por educação, pergunta qualquer coisa para mim, eu sou a Maria. Vamos transar agora? Não, você gosta de Oasis, Maria? Ah, eu gosto de Oasis. O cara tá casado mesmo, né? Você entendeu? Ou seja... Não sei chavecando. Não é assim que chaveca? Nos anos 90 era assim. Não é mais? Você gosta de Oasis? Porra! A referência foi matadora, né? Não foi Rihanna. A Emily tá assistindo isso e ela falou agora. Puta, o Mal não trai. O Mal já quebrou todos os padrões. Ela tava preocupada até esse momento. O Mal chega, ele organiza, ele não era assim. Acho que ele tá me traindo. Agora não. Já acabou. Não. Ele é fiel. Mal é fiel. Mal é fiel. Com a referência do ex, Mal é fiel. Vamos no show do CPM. Não trai. Mal não trai. Eu conheço o Badawi. Porra, eu conheço o Badawi. Você gosta? Mal não trai. Mal não tá entendendo. Olha que legal. Então, eu tô mais interessado em você. Eu vou rir das suas piadas. Sim. Eu vou completar. Eu vou falar, o Oasis, ele não tem uma música assim. Eu não, me dá uma Mas qual referência. A diferença da simpatia? Tá. Porque eu sou um cara, por exemplo, tem muita mulher que tá falando assim, porra, então eu tenho que ser arrogante, porque eu só sou simpática e o cara tá achando que eu tô querendo dar pra ele. Qual a diferença da simpatia pro interesse? Vamos lá. De novo, é o contexto. Então, normalmente, se vocês estão pelados conversando... se você está numa balada, a coisa vai se aproximando, tem o que eu falo ali, né, a dança do acasalamento, tem os gestos ali da abertura, eu falo abertura do cortejo, você vai plantando, você vai percebendo. E, obviamente, não é uma certeza absoluta, tanto é que eu falo muito nesse treinamento, eu falo assim, cara, tomar um não é a coisa mais natural do mundo. Então você não pode chegar na menina ou tentar dar os sinais para o garoto que você está muito afim, porque existe ainda essa... Parece que é uma coisa machista, mas existe uma diferença entre eu mostrar que eu estou disponível, porque ainda hoje eu falo que é muito difícil para o homem, porque a mulher, ela olha, dá um sorrisinho, pronto, ela quer que o macho chegue nela, que o homem chegue nela. É muito difícil você ver uma mulher chegando no homem, não estou dizendo que não aconteça, mas ela pode também perceber esses mesmos detalhes. Outro é eu me preocupar com você. Então, por exemplo, aí isso que é legal, se a pessoa está sendo só simpática, ela não vai ser só simpática com você. Ela não vai se interessar só com você. Ela vai se interessar com outras pessoas, ela vai comentar de outras pessoas, ela vai olhar para outras pessoas. E se ela percebe que você está indo para um lado mais de conquista, os gestos vão começar a ficar mais nervosos. Sim. Então o toque vai ser mais nervoso. O toque vai ser mais nervoso. O toque vai ser mais nervoso. É uma pessoa cheirada quase, se né? eu A pessoa tô tá assim... numa sedução, o toque, ele vai ser mais natural. Eu vou mexer na aliança ou no anel. Aliança não, né? Porque daí já tá traindo. Aí fudeu. Aí já fudeu. Mas eu vou mexer no anel de uma maneira mais tranquila. Eu vou tirar um pelinho da sua roupa. Mesmo imaginário, eu vou lá e tiro. Entendeu? Tem a coisa do toque, né? Eu vou catar o seu cabelo, vou tirar pra colocar aqui atrás. Você entendeu? Vai existir o toque, a pessoa vai na proxênica, né? Você vai tentar chegar um pouco mais próximo para mostrar que você está interessado nessa pessoa. E se ela não se afastar, é porque ela permitiu. Se ela está sendo só simpática, no momento que eu vou para cá, você dá um passo para trás também. Porque é inconsciente. Agora, eu me aproximo e a pessoa permanece,
é porque inconscientemente ou conscientemente ela está dizendo, ok, eu estou abrindo o cortejo para você. Sim. Eu estou permitindo que você chegue mais nesse posicionamento aqui mais íntimo. Então, realmente e eu acho engraçado isso, Mal, porque as pessoas, de fato, elas estão desacostumando a perceber algo que é natural do ser humano, que é esses gestos de Códigos. empatia ou de aversão, entendeu? Por quê? Por conta muito do scroll, só ver tela, e só mete, né, Tinder, mete pra cá, não sei o que, pra lá, não sei o que. É muito automático, é muito fora do tridimensional, porque mesmo a tela, ela esmaga o tridimensional. Por exemplo, eu te vejo há muito tempo, há muitos anos. Eu te olhando agora aqui ao vivo, você é muito diferente em, sei lá, 20%, vamos dizer assim. Por quê? O volume, cara, entendi. é diferente. Sua cabeça é diferente, tipo, você tá entendendo? Você tá vendo, né? Saca? Porque queira ou não queira, a tela, ela te esmaga. Ela pode até... Te achata, né? Ela pode até mostrar um 3D, mas ela é 2D. Fora os filtros, né? Fora os filtros. E isso as pessoas estão... Puta que pariu. Cara, as pessoas estão perdendo essa capacidade. Eu tenho uma teoria, um achismo, né? Que o futuro, ele vai dar muito dinheiro pra quem faz isso que você faz. É isso aí. Mas isso Cara, a máquina jamais vai substituir o ser humano. A inteligência artificial, ela só trabalha com o passado, nunca com o futuro e nunca com a criatividade, nunca com o abstrato. Sim, porque ele trabalha com os dados. Exatamente. Só trabalha com Pessoas que gostam disso fazem isso. Por exemplo, mas tem um robozinho lá que faz letras de música a partir de letras de músicas anteriores. Sabia Exatamente. disso? Ele faz uma petição a partir de petições anteriores. Mas ele não abstrai. Ele não abstrai. Ele não olha e fala assim, puxa, o mal tem uma cabeça de caranguejo. Sim. Não faz isso, entendeu? Sim, ele não tem essa visão. Não tem, ele não abstrai. Então, quem souber abstrair, quem souber traquejar, entender essas... E outra, como você falou, me dá essa comida que você está comendo? Não, eu quero essa que você está comendo. A máquina não vai fazer isso. Não vai, ela não vai ter essa... Você entendeu? Entendi, é muito Esse binário, viés, né? não Muito... dá. É muito dado. Me dá os dados. É isso. Sim. Tanto que até tem uma corrente que fala assim que policiamento feito por máquinas, ele vai ser um problema, porque ele não vai ter a situação do contexto. É isso. O que é certo, o que é certo, o que é errado, o que é errado. Então, assim, se o cara atravessou um negócio, mas porque ele tava pegando a bola do filho, ele vai ser punido igual o cara que tá pulando um muro. Olha que legal. E isso, mesmo se for, será que é necessário? Eu estava discutindo isso, no bom sentido, com o síndico do meu... Lá são 6 torres, imagina, 6 torres, 600 apartamentos. É uma cidade. Tem lá... Quantas pessoas? Nem sei, 600 apartamentos vezes... vezes 2, 1.200. Alguma coisa assim, sei lá quantas mil pessoas. Ele falou assim, eu tô acalmando o meu subsíndico porque ele quer cumprir a lei. É o tal da máquina, é o tal do Robocop. Sim. Ele falou, não, porque o cara estacionou o carro ali com uma vaga um pouco mais... É a frieza, né? Não, o cara entrou na piscina com não sei o quê. Não, cara, se você não tiver uma relevância, vamos relevar, vamos pensar... A máquina não tem empatia, essa que é a questão. Exatamente. Então tem coisas que você entende. Você entende que às vezes a pessoa vai espirrar na tua cara sem querer. Sim. A pessoa vai bater a porta do elevador sem a intenção. Mas ela fez. E é isso... que muitas vezes o cancelamento não perdoa. Ele errou. Ok, mas teve a intenção de errar? Não, mas em boas intenções o inferno tá cheio. Tá, mas você também nunca errou? Não, mas e quando eu erro? Então, peraí. E eu faço essa abstração. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, que punição você gostaria de receber? Uhum. Você quer educar? Você quer punir? Ou você quer exterminar? O que você faria se fosse você? Eu gostaria... Então, por que você não faz isso com a outra pessoa? Sim. Mal, eu tive uma... E ontem ele já teve aqui, né, o Rodrigo Pimentel. Maravilhoso. Ontem eu tava com uma live com ele. Ele é maravilhoso. Eu percebi uma coisa, isso é comportamento humano. Olha que legal. Eu vou falar do Pimentel depois. Um aluno meu, um grande jurista, ele disse o seguinte, Ricardo, a justiça não é para fazer justiça. Eu falei, como assim? A justiça não é para fazer justiça. Aí ele me fez a explicação que eu vou fazer para você agora. De repente é pesado. Vamos lá. Imagina que o meu filho mata a tua esposa. O que você quer que faça com o meu filho?
teoricamente, vamos lá. Não, que dá vontade. Fala, meu filho matou tua esposa. Ah, vontade de matar também. É a primeira, olho por olho. Agora o que eu quero? Que ele tenha uma punição, Sim. que ele seja reeducado. Porque ele é seu filho. Então, pra mim, a justiça é o quê? Reeducá-lo. E pra você? É o extermínio. Tá. O que a justiça vai fazer? O meio do campo. Para que nós vivemos em sociedade. Porque tudo ela é um não vai equilíbrio. cumprir a justiça. Sim. Ela não vai nem ser justa, nem para mim, nem para você. Sim. Ela não vai nem encontrar o ponto do meio. Porque ela a justiça é abstrata também. Ela vai encontrar um caminho do meio para que eu e você continuemos vivendo em sociedade. Por isso que eu sou de extremo centro. Eu faço questão de falar isso. Que até boa. o Cauê Moura ele falou esse dia. Maurício é extremo centro. Eu falo, cara, Ótimo. mas na minha posição, eu não consigo ser um cara de extrema esquerda ou de extrema direita. É isso aí. Eu vou sempre tentar entender aquela coisa. Se a gente tá numa casa... O que funciona? O que funciona pra todos? É. Ah, mas pra esse daqui tá mais... Tudo bem, cara, mas a gente tem que pender um pouco pra cá ou um pouco pra cá. Tem o lance pra da gente chegar no matemática, né? equilíbrio. Lembra era interseção. Lembra disso? dos conjuntos? Sim. Interseção, ou seja, eu tenho essa vontade. Onde esses dois grupos têm a Exato, interseção, é sempre no centro. aí você vai trabalhar ali. Porque se Exatamente. você puxar para um lado ou para o outro, muita gente vai ficar insatisfeita. É mais fácil você ter pequenas insatisfações do que grandes insatisfações. Então a justiça, ela cumpre a lei, ela não faz justiça. Não, a justiça é centro. E as leis, elas não só são, elas somente são a cultura e o sócio aceito naquele momento. Que foi diferente há 100 anos atrás e vai ser diferente daqui a 100 anos. Aí a gente entrou pro lado do policial. Ele falou assim, Ricardo, às vezes o policial, acho que foi o que aconteceu esse final de semana ou esse mês, lá no Rio de Janeiro, teve arrastão, os banhistas foram para matar os meninos lá do arrastão, o polícia foi lá e salvou os meliantes lá, os assaltantes. Aí todo mundo falou, pô, a polícia tá errada, a polícia não tá nem certa nem errada. Uhum. A polícia tem que fazer o quê? Cumprir a lei. Sim. Qual que é? Integridade daquele ser humano. Ah, mas ele é bandido. Mas ele roubou. Mas ele deu uma chinelada na velhinha, a velhinha caiu, quebrou o braço. Ela não é para ser justa, ela é para cumprir a lei. Entendi. É muito doido isso. Né? É muito doido porque E aí você entra agora fechando isso aí, no lance do cancelamento. Ou seja, as pessoas estão polarizadas. Ah, errou? Acabou, extermina. E mais ainda, em vez de eu me afastar do problema, eu quero que o problema suma da minha realidade. Sim. Eu quero que o programa acabe. Eu quero que a pessoa acabe. Eu quero que não exista mais. É fácil. Não consuma mais aquele programa. Não assista mais aquela pessoa. Não, mas eu quero que ela suma da internet. Sim. Ou seja, em vez de eu me afastar, eu quero exato. que o outro caia numa cova e suma. É o famoso... Às vezes eu fico vendo as pessoas assim... Esse fulano de... Uma coisa esse cara é sem graça. Isso é uma opinião. Esse cara não é talentoso. Opinião. Agora, quando a pessoa fala, esse cara é um idiota por completo, eu falo, isso daí não é uma opinião, isso daí não é uma opinião só. Isso daí é a vivência contrária à sua, para você definir que aquilo é errado e o seu é o certo. Isso pra mim é o grande problema, porque você não consegue dialogar. Porque se a gente cria uma sociedade que a gente botou na nossa cabeça que não se dialoga com o idiota, o que é idiota na percepção de todo mundo? Mas é o que eu falo, pra você dar voz pro gênio, você tem que dar voz pro idiota. Porque em que momento que você vai falar que, por exemplo, a Celina em Mossoró, em 1928, falou, eu quero votar, eu sou mulher. Você para, você é idiota, você é louca? Ah, que mulher burra essa mulher. Ah, vai lavar louça, você é louca. Ou seja, ela era uma idiota, não era uma idiota? Naquele momento, sim. Naquele momento, para aquela sociedade. Sim, concordo. Hoje você fala, não, mas é claro. Claro, porque nós estamos olhando os dados, olhando para trás. Sempre é isso. Você está entendendo? Sempre é isso. É a mesma coisa. Na escravatura, na escravidão, lá a Maria Tomásio, que era uma mulher, ou o Luiz Gama, eram dois. Ele foi escravo, depois virou um advogado. Ele falou, eu acho que o escravo tem que ter a mesma condição do que o negro tem que ter a mesma condição que um branco. Que idiota! Cala a boca! É óbvio que é um consenso, tá muito claro que o escravo é um subproduto, que tá louco? Então, se você não der voz pro idiota... Como é que vai surgir o gênio? Sim. Entendeu? E quando você tem um cancelamento de qualquer coisa que seja contrária a você, ou seja, não podemos ter idiotas, você tá tirando... O meu emprego. Não, também, porque tá assim... Tirando a possibilidade... Por exemplo, é igual o caso Monark. Vamos falar do caso Monark. O caso Monark, ele foi lá e falou aquela estupidez que ele mesmo confirmou que foi uma estupidez. Em nenhum momento ele tá falando, gente, eu ainda acho que eu estou certo. Ele falou, foi uma estupidez. Mas assim,
a resposta à estupidez dele foi tão grande no sentido... Não tô falando do linchamento, não tô indo pra esse Sim. lugar. Mas a resposta do tipo, dados sobre o nazismo apareceram de uma forma tão forte que a gente tá uma sociedade menos nazista por ele ter falado de nazismo. Boa. E até sabendo. E outra, sabe o que acontece? Um amigo meu, que é judeu, ele disse assim, mas Ricardo, sabe qual que é o perigo? É que essa formiguinha, que a gente fala assim, pô, a gente tem que dar voz pro idiota. Mas esse idiota, ele pode achar outros idiotas, como a gente tá falando, Eu quero falar e agora virar uma... Só que também você não dá a opção desse idiota falar com outros 3, 4 pessoas que vão falar, convencê-lo a deixar de ser idiota. De repente o cara fala, não, cara, o que você tá falando não tem sentido. Então, se você censurar o cara de ter o direito de ser idiota, você tá entendendo? Você pode estar censurando um gênio. Mas se ele for um idiota completo, ok. Se você acredita que ele é exceção da exceção da exceção, quem vai estar em volta dele pode convencê-lo e justamente para ele deixar de ser aquele pensamento. Mas a partir do que momento... pode ser um pensamento machista, pode ser um pensamento racista, pode ser um pensamento xenófobo, pode ser um pensamento, seja lá qual for, cara. O cara pode ser o pensamento mais idiota do mundo. Ele fala assim, cara, eu acho que dar uma martelada no saco é legal. Dá um barato. Aí você fala, não, cara, você tá se machucando. Não, será? Ó, tem um hematoma ali, ó. Porra, não é que é mesmo? Dá barato, mas até acho que eu vou ficar sem o saco. Mas aí tá, mas se ele encontra um grupo de 25 pessoas que falam martelar o saco é legal, e isso começa a ser uma corrente, e você pega uma pessoa que tá na dúvida se martelar o saco é legal ou não, e de repente essa pessoa, ela acaba sendo aproximada para falar que martelar o saco é legal, e isso vira uma tendência social. E você não controla, porque se for assim, mais uma vez, a gente pode acreditar que ter escravo seria legal. Porque aquele cara era único, e ele juntou com mais um, Exato. com mais um, E e aí? acabou com a escravidão. Como é que corrige isso? Então, não tem correção. Mais uma vez, a vida, ela não é dados, ela não é simplesmente o certo ou o errado, ela é experimentação. Por mais louco que seja, cara. Mas isso eu concordo com você. Então, tanto que tem gente que tá agora, todo mundo que critica um lado acha que o seu lado é o correto. É o correto. Então, sabe o que vai mostrar o que estava certo ou estava errado? O passar do tempo, a história. Sim. Por muitos anos as pessoas acreditavam que botar sanguessuga tirava a pressão e curava. E muitos médicos acreditavam. Ah, mas eles eram idiotas. Acredite, médicos hoje serão considerados idiotas daqui a 100 anos. Simples assim. Só que as pessoas não conseguem abstrair, elas acreditam que a certeza delas é absoluta. Você entendeu? E não é. Então, mas ninguém Ricardo, admite mais a própria ignorância. Exato, mas nós somos extremamente ignorantes. Eu sou muito. Mas muito ignorante, porque se você acreditar que você conhece todos os segredos do universo, de todos tudo os, que vai de todas as bolhas, de todos todas os as experimentos e experiências e descobertas que vão acontecer daqui. Mas aí é o Felipe Neto. 1900. Se não me engano, foi 1900 ou 1900 qualquer coisinha, ou um pouco antes, 1890. Um cara, acho que em Nova York, que era de patentes, ele fechou porque ele falou, não tem mais nada para descobrir no mundo. Uma casa de patentes. Falou assim, vou fechar porque não tem mais o que descobrir. Grande gênio, né? Você tá entendendo? Então é a mesma coisa. Se um cara acreditar que tudo que a gente faz hoje é correto, é aceitável daqui a 100 anos, 200 anos, é a coisa mais idiota do mundo. É um perigo o idiota se juntar com outros idiotas e causar o que é um desastre. Mas se você não deixar, você não vai deixar que gênios transformem a humanidade para melhor. Então a gente não tem como escapar do bem e do mal. A gente tem que perceber qual é a raiz do bem e do mal. Claro. Por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas acreditarem que você não falar do Hitler é uma maneira de você que aquilo não aconteça de novo, é uma estupidez. Porque qual foi a causa? Então você discutir a causa, não é aceitar, é discutir. Quem foi Goebbels? Quais eram os 11 tratados do Goebbels para conseguir manipular? Tanto é que Goebbels diz, quando o Hitler foi fazer o golpe na Alemanha, que acho que foi em 22 ou 24, alguma coisa assim, ele tentou fazer um golpe para tomar o poder. E ele foi preso. O Goebbels falou, calma lá, a gente não vai ganhar pela eleição, a gente vai ganhar pela manipulação. Me dê a cultura, me dê a televisão, me dê o rádio, me dê os jovens que eu conquisto esse país. E ele conseguiu. Justamente trazendo... Lembrando, os jovens daquela época, não é tipo, porque as pessoas acham, nossa, o nazismo é uma coisa conservadora daquele período, não,
é você mexer com a cabeça dos jovens, que é a cabeça mais fácil de ser mexida, Isso. né? E você convencer uma Começa sociedade... com as escolas, é isso aí. É sempre Escola, cultura, música, você entendeu? Você vai permeando. Por isso que eu com acho que o aquilo. jovem tem que tomar... Você tem 16 anos, sua experiência é pouca. É pouca. E a gente acha que não é. A gente acha que com 16, 17 anos, a gente já tem toda a nossa opinião formada para... como é o Raul Seixas? A metamorfose ambulante? Tenho a certeza de ter... Né? É. Então, enfim, quando você... e outra, às vezes a pessoa acha que, tipo assim, o Hitler chegou e falou, vamos fazer campo de concentração. Sim. Demorou 20 anos para isso ser Lógico, aceito. porque você vai colocando, 20 anos. você vai imputando de ideias. 22 a 32, ele demorou para chegar para ser chanceler. E mais 10 anos para culminar nos campos. Ou seja, aquilo foi sendo colocado na cabeça daquelas pessoas, como a gente falou, né, de forma homeopática, e as pessoas foram aceitando e chegou onde chegou. Então, discutir o que está acontecendo à tua volta é muito importante. Não, eu acho assim, eu tenho duas perguntas assim, pra gente até ir encerrando. Eu acho que dá pra te chamar de novo aqui, que é muito legal o seu papo. A primeira pergunta que eu ia te fazer, a gente tava falando de... A gente tá vivendo uma corrente também, que aliás, estão vivendo várias correntes, né? No mundo inteiro agora, antigamente era muito vertical, né? As pessoas falavam, tinha um cara que era o presidente ou o imperador, ele falava, gente, é assim, todo mundo e cumpria. Sabe o que você vai falar? Show, vai. Já sei o que é. Não sei. Hoje a gente tá mais horizontal. É isso aí. A gente tem várias correntes, tem uma corrente aqui, uma corrente aqui, uma corrente aqui. Primeira pergunta que eu faço, a sociedade, ela estando em várias sociedadezinhas, Isso. qual é o resultado disso? É positivo ou negativo? Então, Eu sei que vamos lá. Olha não é positivo ou negativo porque eu não tenho, mas... Vamos lá. Olha que legal. Olha que bacana. E a gente está vivendo isso hoje, Mal. Vamos lá. Você nasceu em... 83. 83. Quantas televisões tinham em 83? Televisões que eu falo, canais de televisão. Tinha 5 5. emissoras. Hoje você tem... 1000. Não, você tem infinitos. Infinitos, é verdade. Todo mundo que tem uma um televisão. celular na mão tem uma televisão. Jornais. 3. Estadão, Folha e sei lá. Entendeu? Hoje todo mundo que tem um blog, tem um jornal. Ou seja, isso é muito legal. Porque antes era um único guru. Hoje você tem várias pessoas achando coisas. E eu acho que o achismo é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, cara. É você achar alguma coisa, você ter opinião. Só que quando essas opiniões começam a aflorar... A conflitar. Você entendeu? Então, quanto mais plural, quanto mais vozes falando, melhor do que você correr o perigo de ouvir uma única voz e essa voz contaminar todas aquelas outras, que era o que acontecia. Você tinha um canal de informação, você tinha uma televisão falando, você tinha um jornal falando, você não tinha a resposta daqui. Hoje tem essa resposta. Por isso que eu falo, o achismo é a coisa mais importante que tem no ser humano. É você achar, é emitir opinião. Mas é possível uma sociedade... E agora, vamos lá, e agora a gente está num viés que você não pode, inclusive, escrever certas palavras porque as redes estão te censurando. Você não pode pensar, você não pode discutir, você não pode ser idiota. E mais uma vez, você não sendo idiota, você não vai ser gênio. Ah, mas é claro o que é a genialidade, é claro o que é a estupidez. Mais uma vez, a gente já mostrou, não era. Porque era... Vamos lá. Casal homoafetivo. Cara, não tem 30 anos que as pessoas morriam, os caras viviam a vida inteira juntos, 2 homens vivendo juntos, aí um morria, tudo aquilo que os 2 conquistaram, os sobrinhos desse aqui que morreu, ia lá e pegava. Sim. Pô, mas peraí, eu morei com ele nessa casa. Tava no seu nome? Mas o carro, a empresa, tava no seu nome? Hoje é reconhecido. Há pouco tempo atrás era uma idiotice. Era loucura você falar uma coisa. Você não podia nem falar de você lá, como é que é? União estável, não é isso? Reconhecimento da união estável. Hoje, se a gente casar e começar a construir algo, é eu e você, cara. Aí você morre, não adianta depois vir os seus sobrinhos, os seus irmãos, porque nós construímos. E isso era idiota há 50 anos atrás. Você está entendendo, cara? Então, quando você cala as pessoas de serem idiotas, você pode estar calando gênios. Você pode estar calando justamente o ponto da virada da evolução do ser humano, cara. Tem risco? Tem, mas a vida é um risco. Não pode vir um cometa agora e matar todo mundo. Não pode vir um vírus e acabar com todo mundo. A vida é correr riscos. Sim. Não tem como. As pessoas estão meio que assépticas. Você viu agora? Aviso de gatilho. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou saber o que vai te dar gatilho ou não? Isso aqui pode me dar um gatilho.
Minha mãe pode ter morrido com um negócio desse batido na cabeça dela. Então como é que eu vou avisar onde você não pode ter uma emoção, algo que vai te trazer uma coisa ruim ou boa? A vida é riscos, cara. A vida é riscos. E se a gente quiser querer evoluir e crescer, a gente tem que correr risco. Mas como funciona a questão de... Pô, é muito bom esse papo, cara. É o papo que eu mais gosto. A gente tem várias sociedades hoje horizontais. Boa. Mas tem uma lei. Isso. Que define o que essas sociedades nichadas... Mas que foi definido pela sociedade. No passado. Sim. Como cria-se uma nova lei a partir de agora? A partir do momento que tem uma corrente daqui que fala assim, cara, piada com nariz grande me machuca e eu queria proibir as piadas com nariz grande. Eu acho que nós da comunidade de nariz grandes não queremos mais que isso seja utilizado na sociedade e eu, com meu 3% desse valor social, eu quero que isso seja... Como é que fica esse comportamento? Como é que decide isso para todos? É o que a gente está vivendo com o gênero neutro, por exemplo. Tudo, né? E o mais engraçado é o seguinte, as pessoas falam, tá, você tem que respeitar a minoria. Ok, você tem que respeitar a minoria. Mas vamos discutir até onde isso vai impedir que a maioria se expresse também. É como você falou, piada, de repente vai numa situação que... Primeiro que eu acho que é o seguinte, piada é piada. Uhum. Teria que seja primeiro esse ponto. Piada é piada. É um ambiente controlado. É diferente você que se diz um profissional... Se diz, não, você é um profissional, mas estou dizendo, sim, você se intitula, eu sou humorista, ok? Sim. Você se considera humorista ou não? Sim, sim. Eu não. Você falar uma coisa de nariz grande é uma coisa, eu falar é outra. Sim, tem outro peso. Você entendeu? Que é a diferença do presidente da República falar uma coisa e o comediante falar outra coisa. É isso aí. Então existe diferença. Ou um deputado, seja lá quem for, existem pesos diferentes. Agora, nós como sociedade, a gente discutir o que a gente quer é muito válido. Então se de repente alguém começa a falar, olha, eu acho que não tem que comer carne de vaca. Beleza. Agora eu falo, não, mas eu acho que tem. Não, mas ela tem sentimentos e tal, ela tem o bezerrinho e blá blá blá. Olha, a coitada vive que nem um zumbi lá pra te dar queijo e tal, tal, tal. Eu falo, dane-se. O que é o certo? Os dois estão certos. Lembra de novo? Meu filho mata a tua esposa. Os dois estão certos. Agora, para viver em sociedade, eu vou conseguir que os dois consigam chegar no 100% no que eles querem? Não. Não. Vamos jogar pro 50%. É isso aí. É o que eu acho. É a lei. Entendeu? Então não adianta exatamente eu falar aqui. Então vamos supor que, eu quero usar, sei lá, cueca em cima da calça. Tá bom. Vai ferir o meu direito? Não, mas tudo bem. Agora, eu quero andar pelado. Opa, peraí, aí já não dá. Você vai ferir meu direito. Sim. Eu não quero te ver pelado. Mas eu quero andar pelado. Então tá. Então você vai numa praia de nudismo, dentro da tua casa. Mas a grande questão que tem é que tem... problema, Mal, só para concluir. Desculpa. Desculpa eu. Né? Eu que tô interrompendo. O que eu fico pé da vida é que as pessoas acreditam que é possível todo mundo ter 100% de razão. E não dá. Viver em sociedade não é ter 100% de razão. Não é ter a minha ótica de vida 100% aceita. Não dá. É admitir a sua ignorância e que você, em algum ponto... Você tem que ceder. Vai ceder. Vai ter que ceder. Mas tem lugares que cedem mais do que os outros. Por exemplo, vou falar da comunidade trans. Vou fazer agora... Maurício vai lacrar, hein, galera? Vai lacrar. A comunidade trans fala, cara, mas aí é uma questão de você tá querendo o seu direito de, sei lá, fazer piada e eu tô querendo o meu direito de sobreviver. Qual que é o peso? O meu peso não é maior do que o seu peso? Você fala no sentido de você fazer uma piada com um trans... Não é nem piada, é uma coisa do tipo, a sociedade, 90% da sociedade rejeita esses 10%. Tá. Rejeita a ponto de, caramba, de alguma maneira fomentar o ódio, por exemplo? Não só o ódio, mas num contrato. Todo mundo fala que é uma merda, eu não vou contratar também, não sei o quê. E se diz, cara, eu só quero sobreviver. E não é sobreviver como vida, é sobreviver como existência, do tipo, cara, que eu tenho emprego. E ninguém me contrata porque tá colocado na sociedade que eu sou uma pária. Como é que funciona essa sociedade? É um 10%, é a maioria contra a minoria. Então, mas vamos lá. Se a gente for estabelecer até hoje como as coisas são feitas, é exatamente isso. Desde que não fira. Aí é o que é legal. Você fala do trans. O que o trans tem igual a nós? Direitos. Tá, mas mais ainda. Olhos, boca, ele é um ser humano? Pulmão, sim. Então, todos os direitos que são
como é que se fala, universais, eles têm que ter. Sim. Óbvio, como qualquer ser humano. Independente se é hétero, sempre eu falo isso. Não importa se é negro, se é branco, se é hétero, se é gay, se é PCD ou normativo, se é de direita ou se é de esquerda. Em algum ponto a gente vai ter essa interseção. Isso é imutável. É direito à vida, é direito ao trabalho, Sim. é direito à segurança, é direito de expressão, é direito de se colocar como mundo e se expressar do jeito que quer. O que não dá é para essa maioria impor o jeito de viver nessa daqui. E essa daqui não pode também impor o jeito de viver. Sim. Isso chama tolerância. Sim. Então, o que está faltando hoje é que os lados parecem que não estão tolerantes. Ou aquele lado que, de repente, sofreu com a intolerância, agora quer ser intolerante a esse aqui. Você está entendendo? Concordo. Então, é muito doido isso daí. A gente tem uma questão agora, só para resumir, uma das correntes, dessas 1.600 correntes que a gente está vivendo, diz muito sobre coisas... E só uma coisa, Vai, por favor. Tensionamento é que faz a mudança. Claro, eu concordo. Então, se É a aqueles mola. 10% acredita que tem que ter mais espaço, ele tem que lutar por isso. Sim. Simples assim, o tensionamento faz mudança. Mais uma vez, a Se não Celina tem era aqui... a Celina foi uma, que criou um tensionamento para a mulher votar. Aí passou, acho que de 28 para 32, se não me engano foi o primeiro voto, passou-se 4 anos. Houve tensionamento que criou essa mudança. Né? Mesma coisa, escravidão. Esqueci o nome agora, o Luiz... Esqueci o nome do homem. A gente Luiz, é ignorante, mas enfim, pode falar Douglas. Douglas. Acho que é Luiz Gonzaga. Não, Luiz Tá. Gonzaga é o do outro lá. Mas enfim, o escravo que se tornou advogado e tudo mais. Ele criou uma tensão. Que criou uma tensão lá na Maria Tomásio. Que criou uma tensão ali nas pessoas que acreditavam que tinha que acabar a escravidão, que tomou uma tensão da princesa Isabel. E a coisa foi indo. Ou seja, algo que era uma pessoa acabou depois transformando a sociedade que virou lei. Então, o que hoje não é lei, pode virar lei. A lei nada mais é do que Mas ela é um processo. É um processo. A lei, ela não é impositiva, ela é uma transformação da sociedade exigindo aquilo. Então, os costumes só são o que são hoje porque a sociedade, talvez daqui a 50 anos, as pessoas vão olhar a gente comendo carne e vão falar assim, meu Deus, eles não tinham coração. Você entendeu? Ou então daqui a 50 anos o cara fala assim, cara, era possível conviver, quem quer comer carne, quem não quer, e era uma coisa, Entendo. era uma coisa menor. Era uma coisa tipo, cada um Fazia o que queria. absorve a Era uma proteína sociedade mais absorve a libertária. proteína do jeito que quer. Você entendeu? Não precisava brigar por isso, vamos dizer assim. Sim, Você sim, entendeu? sim, Mas sim. eu te cortei, você lembra? Imagina, não, eu ia falar das correntes que temos hoje, uma das correntes diz aquela coisa da... Mulheres e homens são iguais. Homens e mulheres são iguais. Homens... por mais que a gente tenha diferentes... eu não acredito nessa corrente, porque eu acho que o homem ele tem um hormônio. O homem já é diferente da mulher porque ele tem coisas químicas diferentes da mulher. Eu não tô falando de questão fisiológica apenas, tô falando de coisas... Porra, passa por cultural e tal. Eu vou refazer, porque senão vai falar uma merda aqui que vai Não, mas eu entendi. Eu posso ir Por favor. Então, o que acontece? Homens e mulheres são iguais? Sim, na intersecção. Sacou? Então, Mas o homem ele tem mais testosterona, a mulher tem mais estrogênio. Mas é o que nós estamos falando de novo. Olha, aqui tem um homem, e aqui tem um homem, aqui tem uma mulher. Sim. Eles são 100% iguais? Não. Não. Fisiologicamente não. Não, muitas coisas. Sim. O arquétipo, Isso que eu quis o dizer. ânimos, a ânimas, entendeu? Você tem desejos diferentes. Ah, mas eu sou gay, eu sou hétero. Não importa, são desejos. Sim. Se você se vê como homem, pronto, você está se vendo como homem. Você vai ter um arquétipo homem, você vai ter figuras, como eu falei, arquetípicas de homem, e você de mulher, você vai ter o ânimos, você vai ter a ânima. Mas vamos lá. São iguais? Não, não são iguais. Como você falou, aqui tem mais hormônio, aqui tem outra coisa, esse aqui tem útero, esse aqui tem bilau, mas em vários pontos eles são iguais. Em direitos, biologicamente ali, você consegue catar o coração de um homem e botar numa mulher. Pulmão. Enfim,
Mas tem coisas que são diferentes. Maternidade, paternidade. Isso que eu ia te perguntar. O aspecto, como você falou, fisiológico A gente da tá indo por um coisa. caminho dessa igualdade e tal. Não é igual 100%. Mas mas então, por não ser igual e ser diferente, tem o melhor e tem o pior? Não. Não. É essa que é o problema. E é isso que faz a coisa ser maravilhosa. Porque, se homem e mulher for diferente, vai ter o melhor e o pior? Não. Vai ser somente diferente. Um vai ser masculino, o outro vai ser feminino. E não importa se você nasceu homem, se sente no corpo de mulher e vice-versa, aquela loucura toda, mas não importa se é LGBTQI, YZ, não importa. O importa é a mente, importa o que eu sinto. Agora, você sabe que você não vai ser igual 100%. Então eu sou uma mulher num corpo de homem. Então eu quero me transformar mulher, certo? Mas biologicamente você é homem. Aí, honestamente, você se sente apta a disputar, por exemplo, um esporte com mulheres? Entendi. Você entendeu? Você pode ter toda a sua fisiologia, a sua Psicologia. mente, a psicologia, não a fisiologia, a sua psicologia, a sua mente, o seu desejo, o seu posicionamento como mulher. Mas você acha justo você competir com uma mulher normativa? Você está entendendo? Então é aí que a gente começa a entrar nos pormenores. Não é uma questão sexual, não é uma questão de posicionamento social. É uma questão de posicionamento, agora que a gente fala, é igual? Não é igual, mas não existe o melhor. Não tem a mulher é melhor que o homem é melhor que a mulher, a trans é melhor ou pior, o bissexual é melhor. São diferentes, é só isso. Sim. Aí a pessoa fala, poxa, mas peraí, então eu sou trans, né? Então eu vou ser melhor, pior? Não. Mesma coisa branco, negro, não importa, cara, velho, novo. Eu sou branco, eu sou preto, ok. Eu sou hétero, eu sou gay, ok. É engraçado, Mal, que assim, eu acho que eu nasci num lar, que eu falei que eu agradeço muito a Deus por ter nascido num lar, onde, sabe quando eu fui descobrir o racismo? Eu devia ter uns 12 anos, cara. Primeiro que eu nasci no lar cristão. Muitas vezes a pessoa acredita que o lar cristão, ele é punitivo ou ele é restritivo. Pelo contrário. Ele é acolhedor. Né? Ele é acolhedor. Você tem que ser altruísta, você tem que doar, você tem que ajudar. E eu nasci dentro de uma loja de calçado. Então, dinheiro não tinha sexo. Todo mundo que entrava era bem atendido. Não importa se era pobre, se era rico, se era negro, se era branco. Os meus primeiros amiguinhos, eles moravam na favela. Era tudo ramelentinho, tudo sem grana, tudo sujinho, porque morava ali numa situação extremamente precária. E eram os caras que eu brincava de esconde-esconde, que eu brincava de emprestar meu Falcon, meu Velotrol. Você tá entendendo? O primeiro beijo gay que eu vi, eu tinha para 4 para 5 anos, minhas irmãs eram bailarinas, e elas estudavam no municipal. Aí eu estava lá com a minha mãe, eu olhei e falei, mãe, tem um cara beijando um cara ali. E ela falou, tem. Aí ela falou assim, existem homens que gostam de homens, assim como seu pai gosta de uma mulher. E acabou o assunto. Então eu tive muito contato muito cedo com o homossexual, com o pobre, com várias pessoas diferentes. Ou seja, você está entendendo? Diferentes de mim. Não eram melhores ou piores, eram diferentes de mim. E eles eram aceitos na minha família, eles eram aceitos no negócio, eles eram... E aí eu lembro que eu fui no shopping Morumbi para jogar fliperama. Quero jogar. Lembra disso, Cavaleiro Negro? Aí o segurança veio e pegou meu amigo. Tipo, peraí. Aí eu falei, não, ele tá comigo, tal, não sei o quê. Não, tá com você? Tá. Eu falei, por que o cara... Pegou preto e não pegou branco. Então, você viu que eu nem falei preto, hein? Eu só falei amigo. Olha como você já identificou. Eu falei, por que ele pegou você? Ele falou assim, porque eu sou preto. Porque é cultural, né? Eu falei, caceta. Quer dizer, o cara achou que você poderia estar fazendo alguma coisa e eu não? Por conta da minha cor? Eu tinha uns 12, 13 anos, cara. Então, eu falo assim, nesse ponto, você não nasce racista.
Você não nasce... Eu vejo pelo meu filho. Você não nasce... Eu vejo por uma criança. A criança não tem... Você não nasce homofóbico. Não você nasce. tá entendendo? Isso é cultural. Isso é cultural. Isso é cultural. Você entendeu? Isso é cultural. Sim. Por isso que a gente tem que deixar a sociedade falar, porque você até identifica. Você tá entendendo? Quem é e quem não é. Você tá entendendo? Entendi. E aí eu Isso pergunto... é importante. Mas a pergunta que eu quero te fazer, que, porra, é uma pergunta muito interessante, que é... Qual a diferença comportamental? Eu sei que é cultural, mas fisiologicamente, qual a diferença de homem para mulher? Que você percebe no comportamento, que tem um comportamento arquétipo. Então vamos lá. Então, o arquétipo, aí vamos lá. Mas, de novo, respeitando as pessoas que se enxergam como tal. Sim. Porque talvez a imagem que elas têm, ou seja, o imago, a imagem, o arquétipo que ela se vê mais como um arquétipo masculino ou feminino. Sim. Então, estou falando do arquétipo masculino e feminino. O feminino é o quê? Sim, não é homem ou mulher, é arquétipo feminino e masculino. O feminino é o educador, acolhedor, mantenedor, é o que alimenta, é o que dá o seio, é o que cuida, você está entendendo? É o que protege. O arquétipo masculino é o caçador, é o que protege a prole, você está entendendo? É o másculo no sentido de força física, de proteger, é o que vai tomar ali as decisões, olha que loucura isso, onde ele vai proteger melhor a família dele, você está entendendo? É esse lance de passar para a parte mais máscula, aquela parte mais de produção, sabe, de testosterona, de correr, de caçar, e a mulher é que vai fazer a coisa mais minuciosa. São as ervas, é a costura. Ou seja, um necessita do outro. Um necessita do outro. Mas a gente não tá indo para uma sociedade que tá... Tanto é que eu falo que se homem tivesse filho, aquela porrinha morria em 3 meses. Sim, sim. Porque não tem paciência, não tem... Ah, mas eu sou um homem solo. Cara, eu não tô falando das exceções, eu tô falando da imagem, do imago. Sim. O macho é aquele que provém, que caça, que se arrisca. Você tá entendendo? Enquanto a mulher se arrisca no parto. Olha que loucura. O homem é aquele que vai ensinar os desafios da vida. A mulher vai fazer os desafios da casa. É porque essa não é uma discussão sobre hétero. Mas é muito, não é nem... Porque as pessoas caem nessa coisa do hétero top, do não sei o quê. Às vezes eu fico receoso. O que as pessoas que estão vendo esse papo, que tá muito cabeça, entendeu? Vão entender desse achismo louco de nós dois. Mas essa é a ideia. Por quê? Porque assim, eu sempre falo isso. Pessoas maduras vão entender o que nós estamos falando. Sim. Pessoas da exceção não vão entender absolutamente nada do que nós estamos falando. Mas tudo bem. Exatamente. Mas aí a gente está num momento horizontal que ela pode sair daqui para outro lugar. Também. E aí a minha pergunta é, estamos numa sociedade que está aplaudindo demais o feminino, e tá tudo bem, não tô coisando valores, tá? O feminino, ele virou um norte, né? O homem ser mais sensível, o empoderamento e tal. É perigoso perder esse masculino na sociedade? Se a gente chegar no jeito Fiuk de ser, sim. Né? Porque o cara tava pedindo perdão por ser homem. Tava pedindo perdão por ser branco. Tipo, oi? Tipo assim, você não precisa pedir perdão por ser diferente. Diferente não significa ser melhor. Simples assim. Diferente não significa ser melhor. É diferente. Então, esse medo de você se colocar como hétero, por exemplo, porque se eu falar que eu sou hétero, eu posso estar agredindo um gay, por quê? Não tem sentido, cara. Olha, eu sou uma mulher empoderada, ok, eu sou um homem empoderado. Olha, eu sou uma grande líder, ok, eu sou um grande líder. Ah, mas por muitos anos foi ridicularizado, eu aceito. Mas a mudança, de novo, tem que ser assim e não assim. Ah, mas existe lá o racismo e tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Por muitos anos o branco foi considerado melhor que o negro. Ok. Mas para compensar você não pode fazer isso. Senão vai criar uma cisão aqui também. Ah, a mulher foi subjugada, tal, não sei o quê, o machismo, blá, blá, blá. Tem que trazer para cá. E não assim, porque senão vai trazer uma cisão aqui também. Não é justo para quem foi legal. Não é justo para quem não pensa na humilhação. Não é justo para aquele que pensa que são diferentes e não melhores. Sacou? Não é justo. O justo é serem iguais. Ah, mas a sociedade não é. Lute por isso.
tanto homens quanto mulheres lutem para que sejam iguais. Tanto brancos quanto negros lutem para ser iguais, mas não melhores um que o outro. Lute para ser igual, não para ser melhor nessa situação. Porque também tem a sequela disso, né? Eu fiquei sabendo que tem escolas que não fazem mais campeonatos porque vai depreciar ou vai deprimir quem pegou o último lugar. Pô, que loucura é essa? Que loucura é essa? Competitividade é natural no universo, nas estrelas, no mundo animal, nas marés, nas supernovas. Competitividade existe desde o momento que o seu espermatozoide foi lá e fecundou o óvulo. Era 400 milhões, cara, só um ganhou. Competitividade é o que faz o ser humano evoluir. Eu vou convidar, para finalizar esse papo, você, Ricardo, e quem tá assistindo, porque, cara, esse papo é um que eu mais gosto. Eu estou lançando o Meus Achismos Show. Eu tô fazendo um show agora. Vou convidar todo sábado no Eldorado, 11 horas da noite eu tô fazendo lá, e o show é basicamente sobre isso que a gente tá falando. São os meus achismos, o nome do show é Meus Achismos, Toda a Ignorância de Maurício Meirelles. Ótimo. Esse é o nome do meu show, e é um show de stand-up, e você da plateia é convidado a subir no palco, obviamente quem quer, e a plateia faz as perguntas e os achismos, porque eu acho que é exatamente isso. Eu acredito pra caralho nessa corrente de questionamentos, de perguntas, de não você limitar o achismo. Isso daí é uma coisa... Teve essa cultura a liberdade de expressão irrestrita e tal. Eu tenho um pensamento que eu acho que é a liberdade de achismos irrestrita, né? Você tem direito de ter seus achismos. Isso. Você tem direito de tomar uma porrada pelo seu achismo. Isso. Isso pra mim é o que movimenta. Isso. Mas você não tem direito de achar que a tua verdade é absoluta. É isso aí. E o show é basicamente sobre isso. Já aproveito e faço o merchan. Quero deixar aqui na descrição todas as redes sociais do Ricardo. Eu quero chamar o Ricardo, já olhando pra ele, de novo pra voltar. Obrigado. Porque eu acho que o nosso papo, eu ia para um caminho de curiosidades, mas acho que a gente pode ir para um caminho mais de profundidade. Isso. Também, né? Eu tinha até uma pergunta aqui, que era qual a sua relação com o Metaforando? Que muita gente deve achar que vocês são adversários. Tem uma relação? Vocês são parceiros? São Olha que amigos? interessante, somos diferentes. Olha só. Simples assim. Olha só, que interessante. Mas vocês têm uma... Existe uma Somos relação? diferentes. Ele faz um trabalho, eu faço outro. E tá tudo bem. Sim, sim, sim. Você entendeu? É isso, Não cara. tem um só, né? Mas, e outra, os haters que jogaram eu e ele contra o outro, desde o início, os haters queriam jogar eu e ele um contra o outro. Por isso que eu fiz questão Mas de perguntar. ele faz um trabalho, eu faço outro trabalho. Sim. E tá tudo bem. Sim, sim, sim. Isso que é muito legal. Mas vocês já se falaram? Uma curiosidade. Nunca nos falamos, nunca. Mas nunca teve uma curiosidade, você mandar uma mensagem pra ele mandar uma mensagem pra você? Nunca. A gente tem que fazer esse encontro. Né? Ia ser legal. E o mal ainda fazer esse encontro ia ser bem legal. Bom, então, metaforando, vamos fazer um encontro você e o Ricardo? Beleza. Obrigado a todos. Sensacional. Deixa o like, compartilha esse vídeo, vai ser maravilhoso a gente botar o Metaforando e o Ricardo pra bater um papo. Acho que a ideia é legal. Show. Espero que ninguém copie essa ideia antes de eu fazer. Valeu, gente. Tchau, tchau. Quem que conhece meu projeto Achismos? Levanta a mão. Deixa eu ver. Achismos é basicamente um programa que eu tenho na internet onde eu entrevisto pessoas, né, de verdades, assim, né, celebridade. E eu queria ver quem tá aqui na plateia que seria interessante a gente bater um papo. Você comprou uma NFT do Belo. Foi. Por quê? É que eu tô comprando várias NFTs, né? E eu tô trabalhando com isso e daí tava lá, NFT do Belo. Né? Porra, é o Belo, tá ligado? Alguém compra NFT aqui? Vocês compram NFT? Irmão, eles compram o ingresso do Maurício Meirelles. Esse cara tem 98, não vai... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem não sabe o que é uma NFT? Levanta a mão. Não dá pra ver? Luia. Explica o que é uma NFT. A NFT é um token não fungível. Vai tomar no cu, velho. Eu pedi pro cara que ficou meia hora pra explicar o nome, explicar o que é uma NFT. O que é uma NFT? É um token não fungível. A galera, mano, o cara que perdeu a cabeça, caiu ele. O Neymar gastou milhões comprando a foto de um macaco. Por aí. O Neymar tem milhões. Tem. O Luia não. Por enquanto não. O NFT é tipo uma arte. Sabe o Romero Brito que você compra?
agora é digital. É uma arte que é muito importante, que assim, você pode dar print e mostrar para as pessoas? Pode. Só que quando você compra o original, vale muito. E ele poderia comprar de qualquer coisa. Ele comprou do Cantor Belo. Como é que era a figura? Era a foto dele. Melhor parte do show, desculpa. Você comprou uma foto do Cantor Belo. Não, eu comprei a NFT do Belo. Não, a foto do Belo todo mundo tem, mas a NFT do Belo eu tenho. Peraí. Não, Peraí. Quem tem uma foto do Cantor Belo, levanta a mão. Não é uma coisa de todo mundo. Tudo bem. Você comprou uma NFT do Cantor Belo. Vai tomar no cu, eu tô morrendo de rir aqui. Por curiosidade, você pagou quanto nessa imagem do Cantor Belo? $40. Ufa. $40. Já tá valendo quanto? $40. Tá.